Meus irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir lá em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Nós estamos seguindo Marcos e hoje chegamos nos versículos 9 a 11. Quero convidar você a acompanhar a leitura do texto. Texto que fala sobre o batismo de Jesus. E você pode ver na sua Bíblia que nos outros evangelhos, nos outros 3 evangelhos, há essa passagem descrita. E Marcos tem as suas particularidades. Como nós já falamos em outros sermões, a proposta de Marcos é resumir mesmo o evangelho. Aquilo que nós sabemos de Jesus Cristo no que diz respeito ao evangelho de Marcos é muito mais voltado para o lado da ação. Marcos não está tão preocupado em falar das palavras de Jesus Cristo. Tanto é que apenas no capítulo 4 é onde nós encontramos as parábolas de Jesus Cristo. Todas elas apontam para o lado do serviço. E nós mostramos no primeiro sermão que a perspectiva de Marcos é justamente mostrar isso. Jesus Cristo como o rei, como o servo sofredor prometido no Antigo Testamento. Convido você então a ler. Assim está escrito: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O tema desse sermão é os primeiros passos de Jesus por nós. Confesso a você que, ao fazê-lo, fiquei pensando em como poderia introduzir esse sermão. E veio à minha cabeça aquilo que eu e outros irmãos aqui da igreja, casais, estão vivendo, estão experimentando. Recentemente, 6 meses atrás, eu e a Lucely fomos abençoados com a notícia que seríamos pais de primeira viagem. Então, logo começamos a dar os primeiros passos. Não para nós, para a pequena Adele que está chegando. E outros irmãos aqui na igreja também estão passando por essa experiência. Ontem mesmo o nosso irmão Anderson e a irmã Tássia estiveram fazendo chá de bebê. São preparativos não para aquilo que nós queremos, mas é para a chegada, ou especificamente pensando em outra pessoa. E aí o Evangelho de Marcos vai nos mostrar justamente isso. Se você lembra, nós mostramos que no primeiro versículo, Marcos ele introduz a sua história, introduz aquilo que ele vai falar no Evangelho escrito por ele. E ele vai mostrar que é o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nos versículos 2 a 8, Marcos descreve o ministério de João Batista como o percussor, aquele que anuncia, aquele que vai à frente, avisando da chegada deste grande rei que é o Filho de Deus. Mas agora no versículo 9, e no versículo 9 em diante, Marcos ele começa a contar a história do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É como se, a partir do versículo 9, o personagem principal fosse colocado diante de nós, fosse descortinado diante de nós. Diante de nós agora, a partir do versículo 9, aparece de fato a pessoa mais importante do Evangelho, porque o Evangelho é sobre ele, sobre Jesus Cristo, é a história dele, é a boa nova sobre ele, que veio para salvar pecadores. E diferente dos outros Evangelhos, Marcos não começa a contar essa história com anúncios angelicais, com uma genealogia, com o registro do nascimento de Jesus Cristo. Marcos nada diz sobre o pai ou a mãe de Jesus, José e Maria. Nada relata sobre a infância de Jesus ou sobre a sua juventude. Este evangelho começa a contar a história de Jesus a partir do seu primeiro evento público, sua primeira aparição em público. E a sua primeira aparição pública foi justamente o seu batismo. Quando nós vamos lá para Lucas, capítulo 3, versículo 23, nós vamos ver que esta aparição pública de Jesus aconteceu quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. Assim, o que é descrito dos versículos 2 a 8 aqui de Marcos, relata o que estava acontecendo, provavelmente 6 meses antes do relato que começa a ser descrito agora
no versículo 9 de Marcos. Vale lembrar que João Batista, quando nos versículos 2 a 8 falamos sobre a vida dele em 2 sermões, estava advertindo e preparando o coração do povo para a chegada do Messias. E essa preparação incluía o batismo, que simbolizava, que apontava para o arrependimento de pecados, para uma transformação de vida. Então, provavelmente, no ano 26 depois de Cristo, quando as multidões saíam até o deserto para serem batizadas por João Batista, é que Jesus Cristo aparece. E este único encontro de Jesus e João Batista, registrado no Novo Testamento, é o que nós temos agora no batismo de Jesus Cristo. Só que este encontro, este único encontro, é algo extraordinário, é algo monumental. É um encontro de grande significado para nós, pois aponta para a chegada de um novo rei, o grandioso rei, o Filho de Deus, ao qual o percussor João Batista havia falado. E lembre-se que nós já falamos em alguns sermões anteriores, nós explicamos que tanto para o gentio quanto para o judeu, a palavra evangelho tinha a ver com a chegada, a ascensão, a entronização de um novo rei. E Marcos está então escrevendo sobre o grande rei de Deus, o novo rei que está vindo. E este rei, com a sua chegada, irá trazer uma nova era para esse mundo. E o batismo é justamente o primeiro passo, ou os primeiros passos que Jesus Cristo dá em nosso favor. Eu chamo a sua atenção, então, para o primeiro passo que quero trazer para você. Você vai ver que há uma conexão muito grande entre esses 3 versículos com o Antigo Testamento. O primeiro sermão que preguei sobre Marcos, eu falei para os irmãos que o Evangelho de Marcos aponta muito para o Antigo Testamento. E você vai ver que todas as aplicações, implicações, estão linkados com o Antigo Testamento. E você há de lembrar que, desde o primeiro versículo até agora, não é diferente. Há sempre uma conexão entre aquilo que Marcos está falando a respeito de Jesus Cristo e aquilo que o Antigo Testamento já falava, já apontava para a chegada do Messias. O primeiro passo de Jesus por nós tem a ver com um novo êxodo. À primeira vista, o que é descrito nos versículos 4 a 8, quando nós comparamos com o versículo 9, parece um pouco estranho. Os versículos 4 a 6, descrevem que João Batista pregava batismo para arrependimento, para remissão de pecado. Nos versículos 7 a 8, João Batista descreve que o Messias prometido era maior do que ele e que seu batismo não seria com água, mas seria com o Espírito Santo. Porém agora, no versículo 9, Marcos descreve que Jesus Cristo apareceu e foi batizado por João Batista. Quando consideramos os contrastes entre João e Jesus, dos versículos 2 a versículo 8, parece estranho que Jesus, aquele que batizará com o Espírito, busque o batismo de João para si. Soa estranho também o fato de Jesus submeter-se ao batismo para a remissão de pecados, pois no prólogo deste evangelho Jesus é descrito como Filho de Deus. Nos versículos 2 a 3 como prometido, e no versículo 8 como o doador do Espírito Santo. Soa estranho pensar que Jesus talvez precisasse se arrepender de algum pecado, pois foi ele mesmo quem procurou o batismo de João para a remissão de pecados. E aí temos que pensar que se Jesus não tinha pecado, se ele não precisava de confissão, se ele não precisava de arrependimento, se ele não precisava de conversão, por que então ser batizado por João Batista? Interessante aqui, na descrição de Mateus, sobre este evento, lá no capítulo 3, João Batista se recusa a batizar Jesus, justamente por não encontrar motivo algum em Jesus Cristo para batizá-lo. João Batista, Mateus 3,14, até tenta dissuadir Jesus do batismo afirmando: sou eu quem preciso ser batizado pelo Senhor, e não o Senhor ser batizado por mim. E se fizermos uma conexão com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus Cristo pela primeira vez, antes do seu batismo, ele declara que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista, de certa forma, já sabia quem era Jesus Cristo. João Batista sabia que Jesus Cristo era o Filho Santo de Deus. E por isso mesmo, ele entendia que Jesus Cristo não precisava passar pelo rito do batismo de arrependimento, pois o mesmo era destinado e administrado somente para pecadores. João Batista, segundo a descrição dos outros evangelhos, simplesmente aponta para aquilo que nós já sabemos, a impecabilidade de Jesus Cristo. Por isso Jesus ser batizado soa estranho, porque ele na verdade não precisava passar por esse batismo. Na verdade, como homem, ele não precisava de nenhuma transformação de vida, porque de fato, durante toda a sua vida, ele viveu em santidade. Todavia, Mateus, no capítulo 3, versículo 15, o próprio Cristo responde o motivo dele passar pelo batismo. Ele aponta para o propósito de passar por este batismo de João. E ele declara que ele tinha que passar por aquele batismo para cumprir toda a justiça. Ou seja, fazer absolutamente tudo o que Deus exigia do homem em sua lei. Pelo seu batismo, Jesus dá o primeiro passo para identificar-se com os pecadores. Jesus, ao passar pelo batismo para cumprir a justiça, de fato se coloca como se fosse um intermediário, um mediador entre Deus e os homens, representando um diante do outro. Como homem, ele toma para si o julgamento de Deus em relação ao pecado, ou seja, julgamento sobre o pecado dos outros, pois o mesmo não tinha pecado. O escritor Cranfield afirma que a submissão de Jesus ao batismo de arrependimento de João aponta para a sua missão de auto-identificação com os pecadores, que no devido tempo levará até a cruz. Ele cumpriu literalmente o que diz Isaías 53:12. Ele foi contado com os transgressores. Em um sentido bem real, a decisão de Jesus de ser batizado por João significou o seu comprometimento de tomar sobre si a culpa de todos aqueles pelos quais ele haveria de morrer. E aí no texto que nós lemos, logo que Jesus sai das águas, a palavra nos mostra que ele viu os céus sendo rasgados e o céu se abrindo, vinculado à revelação do Espírito, lembra muito o grito de angústia do Antigo Testamento. Segundo Darrell Book, o pano de fundo aqui, desses 3 versículos, pode bem ser Isaías 64:1, que nós lemos na nossa liturgia. Isaías 64 simplesmente nos lembra ao Êxodo, e exalta o poder salvador de Deus através de Moisés, por meio do Espírito de Deus. A conexão aqui com Isaías, entre Isaías e Marcos, sugere justamente a esperança para uma libertação final. Sem falar que rasgar o céu e descer o Espírito após o batismo também lembra Ezequiel, capítulo 10 e capítulo 11, quando com a destruição de Jerusalém, a glória de Deus deixa o templo e retorna para o céu. Após o exílio, o profeta Ezequiel e Isaías durante o exílio, clama a Deus para que Deus volte para o seu povo. A profecia de Isaías e a súplica de Ezequiel estão sendo atendidas no batismo de Jesus Cristo. Deus voltou para o seu povo na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus começa um novo êxodo do seu povo, trazendo agora uma libertação final do cativeiro do pecado ao qual eles estão escravizados. O texto segue, e esse texto nos mostra o segundo passo que Jesus Cristo dá por nós em seu batismo. Se o primeiro é um novo êxodo, o segundo é uma nova criação. Especificamente no versículo de número 10. Após o batismo de Jesus, o Espírito desce como uma pomba. E logo depois, no versículo 11, vai nos falar que Deus ele
ele fala. Vai descrever que Deus fala. E nós temos aqui uma ação e descrição da Trindade. É válido lembrar que no seu ministério, Jesus, ele, em momento algum, ele está só. Ele age em sintonia e harmonia com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é apresentado no Evangelho de Marcos juntamente com a Trindade. O ministério de Jesus, o Deus triuno, torna-se visível, presente e concreto. E aquele que é apresentado no batismo não é somente o Jesus histórico que viveu 33 anos. Não, ali também está sendo mostrado o Deus triuno que criou, que redime e mantém toda a espécie de vida pelos séculos dos séculos. Por isso que quando lemos o princípio do Evangelho no versículo 1, e o Espírito descendo como pomba, agora no versículo de número 10, nós somos levados a pensar lá em Gênesis capítulo 1, lá no início, lá na criação de todas as coisas, quando o texto nos mostra no versículo 2 que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aqui vale uma explicação que nos dias de Jesus Cristo, falar que o Espírito de Deus descia como uma pomba era algo estranho. Para nós nem tanto, mas para aqueles dias era. Nos escritos sagrados do judaísmo, existe apenas uma passagem que o Espírito de Deus é comparado a uma pomba. A versão aramaica da escritura hebraica que os judeus liam, conhecida como Targums, no relato da criação lá de Gênesis 1:2, estava escrito: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como uma pomba. Mas quando nós vamos para o hebraico, Gênesis capítulo 1, versículo 2, afirma que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e não tem a expressão pomba. Entretanto, esse verbo pairar, em Gênesis 1:2, no hebraico, aponta para a ideia de bater asas. Ou seja, o Espírito sobrevoava, batia asas sobre a face das águas. Se lá em Gênesis, na criação, há 3 participantes, Deus Pai, o Espírito de Deus e a Palavra de Deus, por meio do qual tudo se cria, esses mesmos 3 participantes estão presentes no batismo de Jesus. O Pai que é a voz, o Filho que é a palavra e o Espírito descendo como uma pomba. Desta forma, como a criação original do mundo foi um projeto do Deus triuno, segundo Marcos, a salvação e restauração de todas as coisas, que estava começando naquele momento com a chegada de Jesus Cristo, também era um projeto do Deus triuno. E aí quando você vai lá em 2 Coríntios 5,17, nos mostra que eis que tudo se fez novo. E nós tiramos por base que a carta de Coríntios foi escrita primeiro do que o Evangelho de Marcos. É certo que os cristãos de Marcos, nos dias de Marcos, já sabiam que pelo poder do Filho de Deus, cheio do Espírito, uma nova criação viera à existência. E o interessante é que os rabis judeus ensinavam que através dos céus abertos, Deus podia falar, mas a mensagem divina seria ouvida na terra apenas como um eco de uma voz. E esse eco de uma voz era, algumas vezes, segundo eles, identificado com a voz do Espírito Santo. Geralmente, como nesse texto de Marcos, as palavras da voz eram tiradas da própria Escritura revelada. Essa ideia de rasgar os céus, aparece lá em Isaías 64:1 que nós lemos. E é significativo porque quando o profeta falou da vinda do Messias, revelou o que estava em seu coração clamando: ó Senhor, se fendesses os céus e descesses. Isaías e todo o povo de Israel, cerca de 700 anos antes de Cristo, já gritava para que Deus penetrasse na história. Os judeus viam Isaías 64:1 como uma evidência de que o Messias viria e o céu aberto e Deus desceria à terra. Eles disseram: olha, quando o Messias vier, os céus vão se abrir e Deus de fato
ele descerá à terra. E de fato, meus irmãos, de fato, o céu se abriu e o Espírito desceu como uma pomba. E aqui é válido destacar que Marcos não está dizendo que o Espírito Santo é uma pomba, nem que deve ser representado por uma pomba. O ponto de Marcos aqui é mostrar que o Espírito Santo desceu igual uma pomba desce, ou seja, uma pomba desce ligeira e delicadamente sobre Jesus. Não há dúvidas que Marcos afirma o cumprimento de outra profecia em Isaías 11, versículo 2, que o Espírito repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O Espírito não veio para trazer força para o serviço messiânico, mas para testemunhar e autenticar Jesus Cristo como o Messias prometido. E ao se fazer um de nós, ao se tornar um de nós, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, age com autoridade e o poder de Deus. E isto aponta para a realidade que toda a Trindade trabalha na obra da redenção. Na obra da redenção, Deus não rejeita a sua primeira criação que caiu em pecado, mas em Jesus Cristo nós encontramos a redenção. Deus se recusa a abandonar a obra das suas mãos e de fato sacrifica o seu próprio Filho para salvar o seu projeto original. A boa criação de Deus é restaurada pela obra redentora da Trindade. E após o seu batismo, com a descida do Espírito Santo de Deus, Jesus é ungido como mediador divino humano, habilitado a exercer o seu tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei, para a salvação do povo de Deus e glória da Trindade. O texto ainda segue no último versículo, versículo de número 11, e aí há o último passo de Jesus por nós, que é um novo modelo de rei. Um novo modelo de rei. Marcos descreve que, após a descida do Espírito Santo, vem a voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Depois de 400 anos de silêncio profético, agora o próprio Deus fala a Jesus, seu filho, e o tom que Deus fala com Jesus Cristo é um tom de intimidade familiar, no qual expressa a sua completa e irrestrita aprovação à sua obra. Novamente, Deus fala através da sua palavra. As Escrituras testemunham a respeito de Jesus Cristo. Tu és o meu filho amado, é um eco do Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Este salmo é um salmo de entronização, que era usado nos dias do Antigo Testamento para a coroação dos reis de Israel. Temos que destacar ainda que o Salmo 2 se tornou uma das principais fontes da teologia dos primeiros cristãos. Por vezes, no Novo Testamento, o Salmo 2, sempre que é citado, ele tem a sua aplicação na pessoa e na obra do Messias prometido, Jesus Cristo. Assim, o contexto de Marcos indica que Deus está coroando o seu rei, Jesus Cristo, que reinará sobre todas as nações. O Filho é chamado também de amado. E essa palavra, na verdade, significa privilegiado, escolhido. Trata-se de um filho em sentido exclusivo, privilegiado, unigênito, primícia dos que dormem. Porém, a expressão em ti me comprazo nos leva novamente lá para Isaías, agora no capítulo 42, versículo 1, que é descrito: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, 1 destaca a aceitação e eleição de Deus de um servo para representá-lo. E na perspectiva de Marcos, a voz divina afirma que Jesus Cristo era servo, igual descrito lá em Isaías. Há um comentarista que afirma que
a voz dos céus aparentemente dá um duplo sinal. Ela começa com a designação messiânica real do Filho, de acordo com o Salmo 2, e conclui com o tema do servo de Isaías. Assim, para a mente de um judeu, pensar no Filho de Deus como um rei era algo coerente. Mas pensar na figura de um rei que reina através do seu serviço, através de ser servo dos seus súditos, era algo totalmente sem cabimento. Todavia, Marcos, em seu livro, quer nos mostrar justamente esse paradoxo. O rei que não é servido pelos seus súditos, mas que serve os seus súditos. E Marcos vai nos mostrar que isto é o âmago do Evangelho, bem como é loucura para a sabedoria deste mundo. Esse escritor, ao relatar o texto pronunciado pela voz vinda do céu, por meio da combinação de textos, Salmo 2 e Isaías 42:1, destaca que Jesus é designado como Messias Rei, cuja tarefa é radicalmente interpretada em termos da missão do servo sofredor descrito em Isaías. Tu és o meu filho, destaca o ser de Deus. E em quem me comprazo, destaca a sua obra. Jesus, como Filho de Deus, está destinado a reinar, bem como ser o servo sofredor, ungido pelo Espírito Santo de Deus e escolhido pelo Pai. A mensagem básica deste versículo é que o servo de Deus está a serviço de um único objetivo, que é o restabelecimento do domínio universal do seu Pai. O seu governo se revela como favorável à raça humana caída de modo inimaginável, pois Deus quer retirar a barreira de separação entre ele e os homens pecadores. Assim, o Rei Divino também se faz servo de Deus e toma obedientemente a condenação sobre si, expiando o pecado no lugar dos pecadores. Jesus Cristo é um rei diferente, pois o mesmo dá vida em prol dos seus súditos. E como um servo, assume e paga a culpa e dívida dos seus súditos. Por isso, os céus autenticam através da combinação de dois textos dos Salmos e Isaías, que Jesus é designado por Deus como Messias Rei, cuja tarefa principal é vivenciada como servo sofredor prometido no Antigo Testamento. Meus irmãos, esses são passos que Jesus Cristo deu por nós. Mas esse texto exige de nós também uma resposta prática no nosso dia a dia. E eu quero ajudá-lo com algumas a partir desse texto. A primeira é que em Jesus Cristo nós temos que saber disso, que em Jesus Cristo nós temos justificação dos nossos pecados. Jesus não foi batizado porque tinha algum pecado, mas o mesmo declarou que o seu batismo era necessário para que se cumprisse toda a justiça e não para representar o seu arrependimento de algum pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:21, afirmou que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não tinha pecado e não houve um momento sequer na sua vida em que o pecado tenha tocado a sua existência. Nenhuma palavra, nenhum ato, nenhum pensamento, nenhuma motivação. Tudo que Jesus Cristo fez encarnado, fez para a glória de Deus Pai, segundo a vontade de Deus, no poder do Espírito Santo. E ao contrário do primeiro Adão, que pecou em um mundo antes de conhecer o pecado, o último Adão, Jesus Cristo, não pecou, mesmo em um mundo mergulhado no pecado. E pense que, no começo, ao fim da sua vida encarnada, Jesus Cristo não pecou. Quando criança, ele não deu birra na tentativa de manipular os seus pais. Não deu. Quando criança,
Não foi egoísta com seus brinquedos, que provavelmente eram feitos em uma carpintaria. Quando adolescente, nunca fez algo pernicioso simplesmente para agradar ou conseguir a aprovação do seu grupo de amigos. Jesus nunca olhou para uma mulher com a intenção impura no coração. Jesus nunca proferiu um insulto ou um palavrão. Mesmo durante a sua humilhante e agonizante prisão e crucificação, Jesus permaneceu puro. Jamais o coração de Jesus amou ou adorou outros deuses. Pelo contrário, ele sempre amou Deus Pai de todo o coração, alma e entendimento. Agora pense um pouquinho em nossa vida. Quão distante estamos deste ideal? Quantos pecados? Quantas falhas? Quantos erros cometidos? Se fôssemos contabilizar só no dia de hoje. E pensar, queridos, pensar em nossos pecados cometidos, e que jamais conseguiremos, por conta própria, ser inocentados no tribunal de Deus. Eu não sei você, mas isso assusta o coração. Assusta o coração saber que a quantidade enorme de pecados que temos, cometidos todos os dias, e que nós não conseguimos nos salvar por conta da nossa justiça. Queridos, isso nos assusta. E essa é a razão porque Jesus Cristo é qualificado para nos fazer justiça de Deus. Temos vidas manchadas, quebradas, danificadas pelo pecado, e jamais conseguiremos cumprir toda a lei de Deus. Jamais conseguiremos nos justificar diante de Deus. Jamais. Longe de Cristo, o homem está debaixo do jugo do pecado. Longe de Cristo, está debaixo da tirania e da culpa do pecado, e por si só jamais conseguirá se salvar. Foi justamente isso que levou os reformadores a ensinarem: somente pela fé na obra de Jesus Cristo somos justificados. Quando cremos em Jesus Cristo, Deus nos cobre com um manto de justiça, a justiça de seu Filho, Jesus Cristo. A verdade é que nós nunca poderíamos liquidar a nossa conta diante de Deus. A justificação pela fé mostra que Deus não cancelou nossa dívida, mas a mesma foi paga por Cristo Jesus lá na cruz. E essa dívida começou a ser paga quando Ele, lá no batismo, se identificou comigo e com você, pecadores. Justificação pela fé é você descansar na certeza de que foi inocentado porque alguém cumpriu a lei de Deus em seu lugar. Alguém pagou a sua dívida. Alguém compareceu diante do tribunal de Deus no seu lugar, dizendo: a sentença que era para cair sobre a sua vida, derrame sobre a minha vida. Justificação pela fé é você descansar nessa certeza. Descansar na certeza de que não depende daquilo que você faz ou deixa de fazer, mas descansar na performance perfeita do servo sofredor chamado Jesus Cristo. E nós vivemos em dias de performance. Tudo depende do nosso desempenho. Tudo depende do nosso desempenho perfeito. E às vezes nós transferimos isso no que diz respeito à nossa salvação e justificação. Compreenda que, por mais que você seja o homem mais perfeitinho, você nunca será totalmente perfeito. Você nunca será. Lembra de um filme que o ator dizia: nunca serão? Nunca serão. As Escrituras nos mostram isso. Pela fé em Cristo, e somente por ela, somos feitos justiça de Deus. Pela fé em Cristo, a nossa injustiça é graciosamente trocada pela justiça de Jesus. E isso só pode acontecer porque Ele não conheceu o pecado, mas se identificou conosco quando passou pelo rito do batismo de João Batista. Descanse nisso, meu irmão.
Descanse nisso. Não pense que a sua salvação depende daquilo que você faz ou deixa de fazer, porque não depende. Descanse na suficiência da obra de Cristo. Ela é suficiente. Não precisa de um copo d'água em cima da televisão, não precisa. Precisa pagar promessa, não precisa. Simplesmente pela fé em Jesus Cristo, que somos justificados dos nossos pecados, de todos eles. A segunda aplicação que trago para nós, a partir desse texto, é que em Jesus Cristo temos restauração. Marcos nos mostra que em Cristo Deus desceu do céu como uma pomba para restaurar a sua criação. Marcos enfatiza a ação do Deus triuno na realização da restauração da criação quebrada pelo pecado. A Trindade, assim como esteve ativamente envolvida na criação, está ativamente envolvida na restauração de todas as coisas danificadas pelo pecado. A queda do homem em pecado perverteu tudo o que Deus criou. Não apenas os seres humanos, mas toda a criação geme por conta da maldição do pecado. Michael Whitmer diz que a maldição corrosiva do pecado propagou-se como uma onda para destruir o mundo todo. A sociedade humana, o reino animal e até mesmo o próprio solo começaram a gemer sob o peso do pecado. Isso me lembrou uma história infantil, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, C.S. Lewis. C.S. Lewis conta a respeito de um país chamado Nárnia, que está sob a maldição de uma feiticeira, a feiticeira branca. Essa rainha má, segundo esse livro, colocou um feitiço sobre a terra, de modo que é sempre inverno e nunca existe Natal. Sob o seu controle, o futuro de Nárnia parece frio e desolado, até que aparece um aviso de que Aslan está chegando. Nessa história, Aslan é um leão nobre que representa Jesus Cristo. E Aslan está chegando para consertar as coisas. Ele está vindo para destruir a feiticeira branca e reverter a maldição que estava sobre Nárnia. E a história nos mostra que, à medida que Aslan avança em direção à terra amaldiçoada, a neve começa a derreter e a primavera aparece em todos os lugares. À medida que Aslan começa a adentrar a terra amaldiçoada, o frio começa a diminuir. À medida que os raios de sol atravessam nuvens escuras, prometendo a aurora de um novo dia. Na chegada de Aslan, tudo muda em Nárnia. Eu quero te falar que redenção é isso. Redenção é Deus revertendo a maldição do pecado. É Deus revertendo tudo aquilo que o pecado transtornou, modificou, quebrou. Redenção é Deus rasgando os céus e intervindo na história corrompida dos homens. Em Jesus Cristo, Deus rasga os céus, intervindo na história dos homens, redimindo-os dos seus pecados. O Evangelho representa as boas novas de que tudo em Cristo Jesus será novo. Deus Filho nasceu como um bebê para realizar uma missão: recuperar e reparar o mundo perdido e despedaçado pelo pecado. Jesus veio para restaurar a terra ao seu propósito original, que é servir como um teatro para a demonstração da glória de Deus. Por isso eu quero que você entenda bem o que eu vou falar para você nessa noite. Quem sabe você entrou nessa igreja hoje pensando que é tanta dificuldade na minha vida e eu não vejo Deus intervindo em nada. Quem sabe o pensamento que passa pela sua cabeça hoje é: Deus não se preocupa comigo. Deus não me responde. Deus não age em meu favor. Meu irmão, eu quero te falar que o Deus triuno,
Ele já interviu na sua história. Ele já desceu dos céus. Ele se interessa por você a ponto de viver como um servo sofredor. A maior tragédia que pode acometer um homem é a maldição do pecado, a perdição eterna. E Deus, através da obra de Jesus Cristo, pela aplicação do Espírito Santo, já interveio nessa história. Em Jesus Cristo, a nossa história tem um novo Gênesis. Em Jesus Cristo, a nossa história é redimida. Em Jesus Cristo, a nossa história é totalmente redimida. Para você, tão pecador quanto eu, que falo para você nessa noite, não existe pecado grande demais que Deus não possa redimir. Não existe. Não existe vida perdida demais que Deus não pode consertar através de Cristo Jesus. Cristo, ao descer dos céus, Ele intervém na nossa história, que caminhava a passos largos para o inferno. E isso é a maior demonstração de que Deus, Ele olha com cuidado para o seu povo, Ele cuida de nós, Ele sabe das nossas necessidades, Ele se interessa por nós. E mais do que isso, a demonstração do que o seu amor por nós é incontavelmente maior do que tudo que podemos pensar e imaginar. E eu quero terminar esse sermão com a terceira e última aplicação, que será cantada. Nós falamos que esse rei, ele exerce, segundo Marcos, o seu reinado através do serviço. E assim como esse rei, que deu a sua vida em resgate de muitos, como esse rei, como diz lá em Marcos 10, que não veio para ser servido, mas para servir, nós somos desafiados a nos render diante dele e servir uns aos outros. Quero convidar você a ficar em pé e nós vamos cantar com o grupo Celebrai, canção chamada Serviço. E eu quero convidar você a fazer desta canção, a sua oração, a aplicação de que de fato você é alguém que, assim como Jesus Cristo, que é o nosso paradigma a ser seguido, deu a sua vida em resgate por nós, nos servindo, que nós também devemos servir uns aos outros. Fiquemos em pé e juntos cantemos. Quando olho pra mim mesmo, pouco falho ainda sou. Vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Quero olhar com os teus olhos, os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Com a água e a toalha, tu me destes a lição de um padrão que nunca falha pra viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradiam tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isso só será possível quanto mais te conhecer.
serviço aos meus irmãos.